Faze da tua mente um simples instrumento de percepção, em vez de investires com a tua cabeça contra a muralha de um problema aparentemente insolúvel, em vez de te preocupares com o pensamento qual seja o próximo passo a dar, amanhã, depois de amanhã. Habitua-te a escutar, servindo-te da mente como de um canal para receber as águas vivas da fonte. Permite que Deus encha a tua mente. Sê uma testemunha do Espírito Divino que move, anima e penetra tanto a mente como o corpo. Percebe através da tua mente a verdade de Deus, e esta verdade realizará a obra. Não tu, nem os teus pensamentos. Não é a atividade da tua mente que libertará alguém, é a atuação da verdade que, através do canal da tua mente, libertará alguém dos teus males. Talvez já notaste que, quando um nadador tenta manter o corpo na superfície da água, quanto mais agita os membros, mais vai afundando. O que ele deve fazer é manter-se em estado de calma e relaxação, movendo vagarosamente pernas e braços e deslizando suavemente pela água. É esta a atitude do curador espiritual, uma calma e tranquila receptividade. A cura pelo Espírito é algo maravilhoso, quando se nos torna tão natural como o nadar ou como o respirar. Se não for isto, pode ser mais fatigante que o mais duro trabalho diário. O curador espiritual, quando está alicerçado na verdade divina, mantém-se livremente suspenso em Deus e permite que o Espírito de Deus flua através dele. Deixa jorrar a verdade e a verdade os libertará, seja a ele mesmo, seja o seu paciente. Isto é obra da verdade, nunca do homem. É esta atitude realmente humilde que repousa no Espírito. Eu de mim mesmo nada posso fazer, mesmo que o tentasse. Flutuando livremente na atmosfera da verdade, será a obra realizada pela verdade. Ao nadares, deixa que as águas suspendam o teu corpo. Ao curares, deixa que o Espírito de Deus realize a cura. Não tentes influenciar a verdade com a tua mente. A verdade é infinita. O teu intelecto é finito. Não procures modificar a verdade infinita até que caiba dentro do recipiente da tua mente finita. A inteligência e o corpo nos foram dados como instrumentos a nosso serviço. Não somos daqueles que negam a existência do corpo ou tentam libertar-se dele. Assim como não tentamos extinguir a mente ou excluí-la da nossa vida. O corpo nos foi dado para que pudéssemos entrar em contato com esse mundo material. O corpo, com seus órgãos e suas faculdades, é um instrumento a serviço do nosso todo, admiravelmente sintonizado para esta tarefa. É um instrumento de Deus para manifestar a sua glória. O verdadeiro uso do corpo consiste em que ponhamos a serviço de Deus e o deixemos guiar e controlar por Ele. E isto nos leva àquele estado de leveza em que o império repousa sobre os ombros do Senhor. Não há nenhum caminho capaz de promover, por meio de pensamentos ou preocupações, o processo da alimentação, digestão ou eliminação. A mente não nos foi dada para esse fim. A mente é o intermediário pelo qual percebemos a verdade, e esta verdade rege todo órgão e toda função do nosso corpo. A verdade fortalece os nossos músculos. A verdade nos dá a possibilidade de sabermos tudo o que for necessário. Toda e qualquer palavra da verdade que o teu consciente receber se tornará uma parte integrante da tua mente e do teu corpo. Não és tu que dominas o teu corpo. Não és tu que dás ordens à tua mente.
mas é a atuação da verdade em tua consciência. Atuação essa que se serve naturalmente do teu intelecto, que o conserva puro e claro, ativo, vivo e harmonioso. E o intelecto, por sua vez, orienta o teu corpo, dá-lhe ordens e o domina. A atuação da verdade funciona como estímulo que purifica tanto a mente como o corpo. Há em ti um único centro, e neste centro se acha armazenado todo o teu patrimônio espiritual, imortalidade, eternidade, vida, amor, lar, infinita plenitude. Este centro não se encontra em teu corpo, e é tempo perdido procurá-lo ali. Esse centro é o teu consciente, e esse consciente não está no teu corpo. O teu corpo está nesse consciente, que é ilimitado. E é por isto que podes, após pesquisas e exercícios, fechar os olhos e saborear a paz e achar-te dentro ou fora do teu corpo, ou onde quiseres estar. Então serás capaz de aurir, de dentro do ilimitado tesouro da tua consciência, tudo o que houveres mister para a tua evolução, hoje, amanhã, até o fim do mundo e para além deles, através de toda a imensidade. Muitos dos curadores metafísicos acham difícil a terapia de sofrimentos físicos por meios espirituais, porque lhes falta a compreensão da verdadeira natureza do corpo. Esta incompreensão nasce de uma ideia inexata da palavra matéria. Desde o início, andaram os adeptos da doutrina metafísica desorientados por esse conceito. A maior parte dos que usam conscientemente o vocábulo matéria ignoram totalmente o seu verdadeiro sentido. Ouviram que a matéria é irreal, uma simples ilusão dos sentidos, e que é inanimada, e, em se tratando da matéria do corpo, negam a realidade e a existência do corpo, procurando deste modo superá-lo e aboli-lo. Como poderia a matéria ser irreal se ela é indestrutível? A ciência provou que a matéria é uma substância indestrutível. Ela pode sim mudar a sua forma e assumir outra, mas não pode ser aniquilada. Ela pode ser dissolvida em moléculas ou átomos, e o que resta? Resta energia. A matéria não deixou de existir em consequência desta redução ao seu constitutivo básico, mudou apenas de forma. Não há nenhuma possibilidade de aniquilar a matéria, porque ela é indestrutível. Na realidade, a substância da matéria é espírito. Matéria é espírito tornado visível. Espírito tornado visível em forma de matéria. A água, por exemplo, pode transformar-se em vapor, mas este processo nada destrói e seu peso é conservado em qualquer forma. Um copo de vidro pode ser reduzido a pó de vidro e desaparecer da vista, mas os seus componentes continuam indestrutíveis e no laboratório se pode provar que continuam a existir e que têm o seu peso. Mas, perguntarás, se a matéria é indestrutível, como surgiu a crença de que ela seja irreal, mera ilusão dos sentidos? A mais antiga crença de que a matéria seja irreal e que os objetos que vemos, ouvimos, tangemos, cheiramos e saboreamos sejam ilusórios é atribuída a Gautama Siddhartha, mais tarde chamado o Buda iluminado. Sobre esta base realizavam ele e seus discípulos curas maravilhosas. Os seus discípulos posteriores, porém, descompreenderam a palavra Maya, ou ilusão, e a interpretaram como algo alheio ao seu próprio ser, como algo externo. Quando, no século passado, o mundo recebeu pela primeira vez a doutrina metafísica, afirmaram seus adeptos que os nossos sentidos estavam sujeitos
a ilusão. Em vez de afirmarem esta doutrina, começaram os assim chamados metafísicos a ensinar, infelizmente, que tudo o que há no mundo é ilusão, inclusive o corpo. Mas este mundo não é uma ilusão. Ilusão é a ideia que nós formamos do mundo. A cura espiritual baseia-se na afirmação de que pecado, doença e morte não têm realidade em si mesmos, mas que consistem somente na opinião ilusória da nossa parte. Entretanto, a matéria não é irreal, o nosso corpo não é irreal e este mundo não é irreal. Este mundo é belo, imortal, eterno. Este mundo não será jamais dissolvido em nada. Mas os nossos conceitos sobre este mundo sofrerão modificações, bem como se modificará a ideia que temos do corpo. Todo adulto admitirá que ultrapassou a ideia do seu corpo de criança e aceitou a ideia do seu corpo de adolescente e ultrapassou também o conceito sobre este, quando se desenvolveu em homem maduro. Na medida que progredir no caminho da compreensão espiritual, aceitará uma ideia espiritual do corpo, mas não possuirá um corpo mais espiritual do que esse que já possui agora. Provavelmente haverá quem zombe dos metafísicos e dos místicos por causa do uso de palavras como real e irreal, realidade e irrealidade. Os metafísicos são, muitas vezes, ridicularizados por causa de expressões como isto é irreal. Dois carros colidem na estrada e se desfazem em fragmentos. Aparece o metafísico e afirma: isto é irreal, nada aconteceu, pura ilusão. Poderemos levar a mal o mundo quando se ri de semelhante linguagem? O mundo não compreende o sentido da palavra irreal, e o pior é que nem o próprio metafísico que tais palavras emprega sabe o que elas querem dizer. Em nossos livros sobre autorrealização, entendemos por real ou realidade somente aquilo que é espiritual, eterno, imortal, infinito. Real, realidade, somente é aquilo que é Deus. E, neste sentido, é evidente que não podemos ver, ouvir, tanger, cheirar ou saborear a realidade. Por outro lado, os termos irreal e irrealidade se referem a tudo que não é permanente, seja agradável ou desagradável à nossa percepção. E, neste particular, costuma o metafísico cometer o seu grande erro. Quando vê uma pessoa sadia ou alguém que considera como bom ou moral, diz, geralmente, desta situação, que ela é real, mas, se encontra um doente ou um pecador, diz que isto é irreal. Entretanto, esta interpretação é inaceitável à luz de uma compreensão filosófica. Real é somente aquilo que é do espírito, de Deus, da alma. Só a alma é capaz de perceber o real. O que não é perceptível pela faculdade interna da alma não é real. A isto se refere Jesus quando diz: vós tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouves. Quando falamos de pecado e doença como sendo irreais, não queremos negar a sua existência objetiva. Enganamos a nós mesmos quando afirmamos que as coisas não existem. Mas como, desde a nossa infância, nos foi impingido que o mundo material é real e que o nosso corpo material é real, para nós também existem as doenças. Quando afirmamos que doença, pecado e morte são irreais, não queremos com isto afirmar que estas coisas não existem. Negamos apenas a sua existência como parte integrante de Deus e como pertencentes à realidade divina. No âmbito do real, no reino de Deus, as desarmonias que os sentidos percebem não têm existência e realidade. Mas isto não elimina o fato de que temos de sofrer sob o impacto dessas desarmonias. A sua irrealidade e inexistência, da parte da realidade divina,
não diminui nem elimina as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas deficiências, porque, em virtude da nossa percepção sensorial, sofremos com esses fenômenos. No princípio de toda sabedoria está o acontecimento, aliás, o conhecimento de que estas coisas não necessitem de existir. A libertação dessas desarmonias não é alcançada pelo fato de recorrermos a Deus por socorro, mas sim pelo fato de descobrirmos o Deus verdadeiro, de subirmos até aquelas alturas da vida onde há somente Deus. Não há tal coisa como libertação de desarmonias, libertação de pecados, libertação de desejos impuros. Não há libertação de pobreza, há somente liberdade. A liberdade em Deus, a liberdade no Espírito, o Deus liberdade. Quem descobre o Deus liberdade não necessita de libertar-se de coisa alguma, porque na liberdade não há escravidão. Se te encheres plenamente com o Espírito, verás que a lei espiritual te encherá com todas as coisas de que necessitas. E assim se realiza também a cura do corpo. Não porque Deus pense em palavras ou conceitos de um corpo doente, nem sequer de um corpo fisicamente sadio, mas porque tu, superando o conceito do material pela realização do espiritual, a tua consciência se transformou e realizou harmonia em uma linguagem e em uma forma que te são compreensíveis. Não usemos jamais expressões como estas. É irreal, não é verdade, não aconteceu. Antes de compreendermos que aquilo de que falamos só é irreal, não verdadeiro, inexistente na zona do reino espiritual. Somente à luz desta compreensão podemos afirmar que doença, pecado, pobreza, deficiência são irreais e não participam da verdadeira realidade. O Divino Mestre via a irrealidade do poder maligno, quando respondeu à ameaça de Pilatos. Não sabes que eu tenho o poder de crucificar-te e o poder de soltar-te? Com as palavras, não terias poder algum se não te fora dado do alto. Jesus admitiu o poder temporal de Pilatos, mas em virtude da sua consciência crística, que vivia na realidade, sabia também que nenhum poder temporal tinha poder sobre a sua consciência espiritual. Do mesmo modo, curou a orelha do soldado decepada por Pedro e não opôs resistência à violência física. Também na cruz proferiu as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele enxergava para além desses atos humanos e sabia que não eram reais, isto é, que não participavam da realidade permanente, eterna, imortal. Foi também em virtude dessa faculdade de discriminação espiritual que ele foi capaz de sair vivo do sepulcro. À luz da sua consciência espiritual, não havia poder algum na crucificação. Esta mesma consciência espiritual iluminada, essa mesma consciência crística, está presente aqui e agora, através dos séculos e milênios. E é esta mesma consciência crística que dá aos curadores espirituais dos nossos dias a possibilidade de curar doentes e libertar os pecadores. É a convicção de que as formas do mal são irreais, não participantes da harmonia do reino de Deus, e que essas formas do mal são inconsistentes em face da permanente realidade de Deus. Homem, cultua a Deus, na firme convicção de que o reino espiritual é íntegro e invulnerável e que nenhuma doença, nenhum pecado, nenhuma pobreza, nenhuma deficiência faz parte do reino de Deus. Que em nada há substância permanente, que em nenhum desses males reside uma lei, uma legalidade real e duradoura. Depois de firmarmos esta convicção em nosso interior, passemos a considerar mais algumas expressões usadas no mistério da terapia espiritual. Por via de regra, não falamos de uma enfermidade como sendo doença,
mas sim um aspecto, uma aparência. Assim, por exemplo, designamos a tuberculose, o câncer, a paralisia como aspectos ou fenômenos. Perguntará ao leitor se faz alguma diferença usar esta ou aquela palavra. Faz sim, uma vez que a terapia espiritual representa a atuação da consciência, e enquanto as sutis particularidades do processo curativo não estiverem claramente apreendidas, não pode a verdade exercer a sua atuação no consciente do curador, produzindo a cura. Tomemos um exemplo. Alguém viaja pelo deserto. De repente, como acontece não raro, vê o caminho todo coberto de água. Automaticamente para o carro, pois não pode atravessar um lago de automóvel. Provavelmente o primeiro pensamento será este: e agora, que fazer? Como atravessar a água? Como remover da estrada essa água? O viajante olha em derredor, mas não há possibilidade de socorro. Olha novamente para a estrada, mais atentamente, e verifica que não existe água nenhuma. O que ele vira era uma dessas miragens do deserto, uma fantástica fada morgana, reflexo aéreo de algum lago longínquo. Sorrindo da sua ilusão, põe em movimento o carro e prossegue viagem. Enquanto o homem via água no caminho, esperava inutilmente que a água fosse removida. Mas, no momento em que reconhece que o fenômeno não passa de uma simples ilusão, nada mais o impede de prosseguir. É exatamente isto que se dá no campo da cura espiritual. Enquanto nos ocupamos com câncer, tuberculose, paralisia, tumor, resfriado, gripe, etc., estamos em um beco sem saída. Que fazer contra esses males? Como libertar-nos deles? Será que temos o poder de os eliminar? Ou haverá algum Deus que os possa remover? Milhares de orações sobem a Deus, pedindo-lhe que cure os nossos males, que modifique as circunstâncias ingratas, mas é inútil. Deste modo nada acontecerá. Mas então, o que fazer? Enquanto a doença permanecer em nossa consciência como doença, nada poderá ser feito contra ela. Mas, se uma consciência mais iluminada nos fizer ver que não se trata de uma doença, mas sim de uma ilusão ou miragem criada por nós, então foi dado o primeiro passo para a cura. Na realidade, é fácil o processo curativo, seja qual for a doença, contanto que o mal, doença ou pecado, seja reconhecido na consciência como inexistente no plano da realidade divina, mas apenas existente no plano do nosso ego humano. Enquanto uma doença for realidade para ti, enquanto crês que a febre tem de seguir o seu curso, enquanto tentas reduzi-la com certos expedientes, enquanto tentas reprimir um tumor, enquanto acreditas que uma doença deva necessariamente percorrer este ou aquele processo, estás fora da terapia espiritual, embora a tua mente esteja desempenhando o seu papel. Cura espiritual total consiste em não reconhecer a realidade de uma situação negativa. Eu, tu ou outro homem qualquer que queira curar pelo espírito deve criar em si um estado de consciência em que Deus e as obras de Deus, o Verbo de Deus, o universo de Deus, o homem de Deus, sejam tão intensamente reais que nenhum contrário, nenhum negativo, nenhum mal, nenhuma doença possam coexistir com esse Deus do universo ou esse universo de Deus. A eficiência do processo curativo baseia-se, sobretudo, na realidade de Deus e na realidade da sua criação. Quer ela se manifeste como homem, como corpo ou como universo. E, em segundo lugar, se baseia no reconhecimento da não-realidade de tudo aquilo que nos aparece em forma de doentes ou pecadores, de enfermidades ou de circunstâncias indesejáveis. Importa que compreendamos o sentido correto das expressões real e irreal.
a sua significação em sentido espiritual. Com outras palavras, tudo que podemos perceber com os sentidos físicos não passa de uma ilusória miragem no deserto, porque a mente, servindo-se desse material dos sentidos, o interpreta erradamente. Discernindo essa miragem, a doença cede lugar à saúde. Mais ainda, quando o homem começa a compreender espiritualmente todas as coisas que o cercam, flores, nuvens, estrelas, o nascer e o pôr do sol, tudo começa a aparecer de modo diferente, ultrapassando a capacidade da mente humana. Para além do invólucro visível destas coisas, se revela algo mais, algo que nem os sentidos percebem, nem a mente concebe. Quando percebemos as coisas pelo poder espiritual, descobrimos o homem verdadeiro. Assim como Deus o criou, segundo a sua imagem e semelhança, e é precisamente esta faculdade de conhecer a realidade que realiza a cura.